Todos. Vamos tratar hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, vamos falar hoje sobre casamento do cristão. Darmos início realmente sobre esse assunto. Vamos abrir para Mateus capítulo 5, vamos ler versículos 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Nos fala assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Pai, por podermos estar em tua casa. Pedimos as tuas ricas bênçãos nesse momento para o tempo que vamos estudar a tua palavra, Senhor Deus, e que teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações, para que nós possamos aprender mais do Senhor e aplicar a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Muito bem, como nós temos falado, o Sermão do Monte, né? Cristo, ele primeiramente se mostra como o professor dos professores, ele mostra que ele tem autoridade para ensinar, diferente da autoridade que os fariseus e os saduceus tinham. Também ele pega e ele mostra que ele veio cumprir a lei, mas que ele é maior que a lei e que ele vai além da lei, né? No sentido de que ele vai ensinar a lei de uma forma mais profunda, né? Então, semana passada, nós começamos a tratar um pouco sobre isso, falamos sobre a questão, a lei de Moisés falava sobre não matarás, e Cristo ampliou isso, e agora chegamos aqui na questão da pureza matrimonial do cristão, né? Aqui, Cristo está se referindo ao 7º mandamento, não adulterarás. Como já vimos, Cristo vai além do sentido normal da lei, né? Ele amplia o alcance e a aplicação da mesma, né? O ensino de Jesus Cristo, ele deve ser obedecido em nossos dias, até porque nós vivemos em uma sociedade obcecada pelo sexo, né? É incrível se você só acompanhar notícias a respeito, por exemplo, do carnaval. Acabou de passar o carnaval. É nojento, né? Imundícia atrás de imundícia. E se você dá trela, você vai se afundar nisso, né? Acho que ontem, Ana e eu estávamos conversando sobre um homem que foi trabalhar no Japão. Foi ontem, né, vida? E chegando lá, ele foi e perguntou para um dos japoneses para quem ele ia trabalhar, onde tinha um local onde ele podia ter relações sexuais com mulheres. E o japonês, a princípio, não tinha entendido exatamente o que ele estava querendo, aprofundou um pouquinho mais para entender o que ele estava querendo, né, um prostíbulo. E aí, quando o japonês entendeu, ele pegou e falou, olha, se você não pode ser fiel à sua mulher, estando longe, você também não vai ser um bom funcionário. Você não vai ser fiel à empresa. E imediatamente dispensou aquele cara. É incrível como a visão da sociedade pode mudar muito
as coisas, né? Não que os japoneses não tenham isso, não que não tenha japoneses promíscuos, mas a questão da promiscuidade existe, infelizmente, em todo mundo, em todas as sociedades. Mas dá para ver uma questão aqui de caráter. E quando nós entramos nessa palavrinha, caráter, nós temos que entrar junto com outra palavra, cristão. Caráter cristão. Então, embora nós somos bombardeados nessa nossa sociedade obcecada pelo sexo ilícito, nós temos que manter os nossos padrões morais no auge, no ápice, destacados. Né? A sociedade tenta jogar nossos padrões no lixo. Nós temos que mantê-los bem destacados. Então, nessa primeira etapa, hoje, no caso, nós vamos tratar sobre o que Jesus fala sobre o adultério. Tá? E semana que vem nós vamos falar um pouco sobre a questão do divórcio. Né? Então, sobre o adultério, Jesus Cristo pega e começa falando sobre esse trecho que nós já lemos, né? Que, especialmente o versículo 28, que eu quero destacar aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O adultério, oficialmente, é a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Tá? Eu sempre brincava com isso lá em Brasília. E em Londrina fiz isso também. Certo? Se uma pessoa casada tem relação sexual com uma pessoa solteira, e aí, houve adultério? Hã? Pelo lado da casada, sim. Pelo lado da solteira, não. Foi uma relação sexual ilícita, mas não chega a ser um adultério, porque ela não é casada. É apenas questão técnica isso, né? Mas na lei judaica, o termo adultério, ele era usado para falar de relações sexuais com a esposa ou a noiva de um judeu. Lei judaica, certo? Então, de novo, Jesus Cristo, ele pega essa ideia que foi ensinada e vai ampliá-la, né? Vai ampliar o alcance da lei para mostrar e condenar qualquer tipo de relação sexual ilícita. Né? Paulo também fala um pouco sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O termo aqui, prostituição, no original grego é porneia, que significa literalmente qualquer relação, qualquer ato sexual ilícito. Seja sozinho, seja solteiro com solteiro, seja casado com solteiro, seja casado com casado, seja humano com animal, que a lei de Moisés também proíbe, né? Etc, 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 etc. Então o termo porneia é um termo extremamente amplo, né? Então o que Paulo já está falando aqui também pega a ideia do que Cristo estava ensinando no Sermão da Montanha, que Cristo já estava ampliando, e Paulo usa uma palavra bem forte, né? É para se abster de qualquer tipo de relação sexual ilícita. Né? Então, quando Cristo fala aqui, ele está falando, ensinando que a impureza sexual é muito mais ampla até do que somente a parte física, mas já começa na imaginação. Da mesma forma como nós vimos semana passada, que Cristo fala que
Se você no seu coração odiar uma pessoa, desejar o mal de uma pessoa, no seu coração você já a matou. Você já é culpado de assassinato. Aqui Cristo vem com a mesma ideia. Olha, se com os seus olhos, na sua imaginação, você já tiver alguma coisa porneia, alguma coisa que vai além do que deve, já é pecado. Então Cristo ele vai muito além. E homens, vamos falar a verdade, tem sido cada dia mais difícil para nós, nos nossos dias, para a gente evitar isso. Controlando isso daqui. Porque é incrível como mulheres, não somente incrédulas, muitas vezes algumas, pelo menos se dizem cristãs, muitas vezes dentro da igreja. Ai, graças a Deus nós não temos esse problema aqui. Vou orar para que não tenhamos. Como algumas mulheres se vestem. Gente, é difícil. Extremamente difícil. Me lembro no nosso primeiro ministério lá em Brasília. A igreja bem menor do que aqui. Era um púlpito daquele fino, então não cobria nada, né? E uma mulher, lá era um degrauzinho só, a altura, e no primeiro banco, aquela mulher nunca foi antes e nunca foi depois. E eu tenho certeza que ela foi um anjo enviado, um anjo caído, enviado por Satanás para atrapalhar aquele culto. Ela sentou no primeiro banco. Lembra disso, Ana? Primeiro banco. Uma micro saia. Não era uma mini, era uma micro saia. E cruzou as pernas, gente. Não vou mentir. A parte humana, o homem que está dentro de mim, toda hora queria puxar o olhar para lá. Eu tive que pegar o púlpito, virar ele aqui e ficar de lado para que o púlpito, por mais fino que ele fosse, aquela parte larga em cima, cobrisse o que aquela mulher estava tentando mostrar. E, gente, foi extremamente difícil, não vou mentir. Nós, homens, temos que tomar muito cuidado com isso. Para a mulher é um pouco mais fácil nesse sentido, porque vocês não são chamadas, né, a atenção de vocês não vem pelo olhar, né? Mas para nós, homens, é extremamente difícil. Gente, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E para isso, Cristo nos dá aqui duas hipérboles para nos ajudar nessa questão da nossa santidade, né? Primeiro, se for necessário, arranque teu olho. Cristo está falando literalmente, viu? Arranca teu olho? Não. É uma figura de linguagem. Mas se é necessário, arranca teu olho. Versículo 29. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Para quê? Para que não venha a pecar por causa disso. O que Cristo está falando aqui, em outras palavras, é vigie os teus olhos. Cuida. Jó, muito sabiamente, falou sobre isso. Jó 31, versículo 1. Deixa a Ana, vai lá? Jó 31, 1. Olha que interessante que Jó fala sobre isso, sobre os olhos. Fiz aliança, fiz um compromisso com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Obviamente, aqui Jó está falando de fixar em uma donzela com segundas intenções, né? Então, o que Jó está falando é, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos para que eu não faça isso.
com uma mulher, né? Nossos olhos, gente, são algo extremamente importantes para a nossa vida, né? Pare para viver um dia cego. Já brincou assim? Né? Se é que dá para chamar isso de brincadeira, né? Tente passar meia hora sem enxergar. Tampe totalmente os olhos. Tenta fazer as coisas. Para nós que nascemos com visão, não vai. Não vai. Hoje, quando estava voltando para casa de manhã, vi uma pessoa vendendo, se eu não estou enganado, era um pacote de gominhas no semáforo, que hoje em dia está muito comum, né? Só que daquele tipo eu nunca tinha visto. Era um deficiente visual. E ele estava em uma mão, o pacotinho com as gominhas, né? A caixinha com os pacotes com gominha, e na outra mão a bengala para ele ir seguindo o meio-fio. E ele pegava somente os carros que estavam ali na beira. Mas ele ia, eu pensei, tá aí, se alguém quer comprar, como é que faz? Tá, vai chamar ele, ótimo, ele vai ouvir. E daí para ele saber se a pessoa pagou corretamente ou não? Começou a me surgir um monte de perguntas na cabeça. Perguntas comuns para nós que vemos. Talvez para ele, que já deve ter nascido assim, deve ser a coisa mais normal do mundo. Está vendo como os olhos são extremamente importantes para a nossa vida? Tanto que, por que Cristo fala aqui de arrancar, né, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Por que o olho direito? Não podia ser o da esquerda, que a esquerda nunca presta, né? Não podia ser? Não. Por que o direito? Porque os homens, quando iam para a guerra, especialmente quem era arqueiro, ele precisava de qual olho? O direito. Porque você faz aqui, ó. É esse o olho mais importante para um arqueiro destro, óbvio. Então você furar, tanto que lá no Antigo Testamento tem um rei que faz isso. Ele pega todos os arqueiros e fura o olho direito deles. Acabou para eles. Né? Não dá para você fazer isso aqui para tirar uma flecha. Não dá. O olho direito era extremamente importante. Né? E o próprio Senhor Jesus, um pouco mais para frente, aí no capítulo 6, ele fala assim dos olhos. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, cuide dos teus olhos. Extremamente ligado com a ideia do se teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Ou seja, vigia. Vigia os teus olhos, porque o que os teus olhos estão vendo ou está beneficiando o teu corpo ou está prejudicando o seu corpo. O grande teólogo John Stott, ele diz assim: sempre que os homens e as mulheres aprendem a controlar o sexo na prática, é porque antes aprenderam a fazê-lo nos olhos da carne e do pensamento. Extremamente real e ligado com o que Cristo nos ensinou. A segunda hipérbole que Cristo usa aqui é cortar as mãos e os pés. Versículo 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. De novo, a mesma ideia de uma figura de linguagem, mostrando a necessidade de
andar menos para não cair em tentação, né? Ou seja, refreie certos hábitos, cuide para onde você está indo. Se você sabe que em determinado local há um ponto de prostituição, por exemplo, não vá para lá. Me lembro quando morávamos em Brasília, passei uma vergonha imensurável, gente. Não sabia, tá? Ainda bem que estava com a Ana, né? E por outro lado, me perdoe, Ana, porque estava com você, mas se é para passar naquele lugar, era melhor que estivesse com você. Estava com a Ana no carro, e eu não me lembro se eram as duas crianças ou se era somente o Georgiano. Acredito que já eram os dois. Era Blazer, eu acho que já eram os dois. E eu peguei, vou cortar o caminho por aqui. E eu já tinha passado aquele lugar trocentas vezes de dia. Nunca tinha passado lá à noite. E pegamos aquela rua para cortar caminho. E realmente corta caminho. Só que o que eu não sabia é que aquele local à noite era ponto de prostituição. Gente, não tinha como falar, não olhe para lá, olhe para cá, porque em todo lugar tinha alguma praga. E aí, gente, eu queria achar um buraquinho no carpete do carro para me esconder lá de vergonha de colocar a Ana naquele lugar, naquela situação. Por mais que tenha sido sem querer. Sabe? É difícil. Sem querer, tá, passou. A partir dali, nunca mais passamos ali, né, vida? Evitamos, né? E é essa a ideia do cortar a sua mão, cortar seu pé, né? Se você sabe que ali tem algo que não é saudável, não vai para lá. Fuja, né? Se prive, isso, privar, de coisas, de locais que talvez você poderia ir em outra situação, se prive para não cair em tentação. Então, o que é necessário para nós é colocarmos sentinelas morais em nossas vidas, para mantermos uma vigilância permanente naquilo que nós estamos vendo, indo ou fazendo. Então, essas duas figuras de linguagem que Cristo usa aqui é justamente para nos ensinar isso. Toma cuidado. Toma cuidado. Então, temos que lembrar que a nossa fonte realmente de poder para vencermos isso é o próprio Deus. Lá no Antigo Testamento, Levítico 20, versículo 8, Deus nos fala assim: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ou seja, Deus mesmo é aquele que nos fortalece para nos santificar. Pastor, é uma situação muito difícil para mim, eu não consigo sozinho. Posso entender. Sozinho, talvez não. Mas Deus está aqui para te ajudar com isso. Deus está pronto para te santificar, né? E quando caímos, lembra que é Ele mesmo que está pronto para nos purificar, né? 1 João 1,9, confessando nossos pecados, Deus, Ele é o quê? Fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, gente, nessa primeira parte aqui, tomemos cuidado com a nossa vida, especialmente nessa parte sexual. Né? Todos aqui somos casados, temos nossos cônjuges, e isso realmente é uma bênção. Acho que o pastor Herbert é quem mais pula quando a gente fala sobre isso, né, pastor? Ô, glória, né?
E é uma grande bênção isso. E realmente, deixam aqui um alerta, tanto para os homens quanto para as mulheres. Seja o vaso que o seu cônjuge necessita. Se, eu lembro que eu falei isso a primeira vez que fomos lá para o Maranhão. Alguém veio me convidar para irmos para um lugar indecente. E eu peguei, ele já lembrou isso, né? E eu peguei e falei na frente da Ana, inclusive, isso. Eu falei, não, eu não preciso ir atrás de um Fusquinha quando eu tenho uma Ferrari em casa. E é verdade, gente. Mas para isso é necessário que eu, como homem, satisfaça minha esposa e ela, como mulher, me satisfaça como marido. E assim cada um de nós. E quando nós fazemos isso, não há absolutamente nenhum motivo para procurar um Fusquinha lá fora. Então, vigiemos para que o nosso casamento seja algo que realmente honra e glorifica a Deus. Semana que vem continuamos falando sobre divórcio. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá exemplos vivos de como nós devemos nos portar, de como nós devemos lidar com certas circunstâncias em nossas vidas. E eu peço, Pai, que cada um de nós aqui possamos ser vigilantes com relação às nossas vidas, especificamente hoje falando nossas vidas sexuais. E que nós possamos, como casais, honrar e glorificar ao Teu santo nome. Pedimos as Tuas bênçãos no santo nome de Cristo. Amém.